Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas, sejam bem-vindos. Melhor dia, hoje domingo, dia 5 de fevereiro de 2023, já estamos no segundo mês de 2023. Eu declaro que tudo que você plantou em janeiro, você colhe agora em fevereiro. Te declaro um abençoado e uma abençoada, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly e nos próximos minutos eu quero compartilhar com você um tema de suma importância. Se chama A Mente e o Medo, ou se você preferir, o medo e a mente, que é a mesma coisa. Eu quero tratar um pouco acerca desse assunto com todos vocês. Tenho certeza que é um tema que você vai desfrutar muito. Em alguns momentos talvez você se veja em algumas situações, e também tenho certeza que isso vai te ajudar, vai agregar valores na tua vida, possibilitando você viver dias melhores. Então não saia daí. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Não é? Aqui embaixo tem uma mãozinha, dê um like e você me ajuda a fazer essa palavra correr. Baixe o aplicativo Rádio Reconciliados com Cristo, Rádio RCC, no teu celular e ouça o Ministério Reconciliados com Cristo 24 horas com você. Se você deseja mandar uma mensagem, conversar comigo, qualquer inquietude que você queira aclarar, o meu WhatsApp está aqui na tela, mas eu vou repetir, 21 99104 8388. Então é um privilégio uma vez mais estar aqui. Pegue caneta e papel, grave esse tema, mas além de escrever, né, com tinta, papel e tal, grave na mente, porque certamente você vai ter que colocar em prática aquilo que a gente compartilhar aqui no dia de hoje, tá bom, abençoados? É isso aí. Portanto, que depois dessa vinheta que eu preparei com muito carinho, de boas-vindas, para você mandar para todo mundo, né, para que as pessoas visitem o nosso canal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Isso! Conto com você para me ajudar a fazer essa palavra maravilhosa correr e alcançar outras pessoas ao redor do mundo inteiro. Bem, abençoados,
agora vamos direto ao nosso tema, né? E eu gostaria de explicar a vocês um pequeno detalhe. Estamos fazendo umas mudanças aqui no nosso estúdio, na nossa localidade também, tá bom? Então queria que você compreendesse que eu hoje, novamente, não poderei ler os nomes de todos vocês, nem a cidade onde você está. Mas eu gostaria de pedir que você continuasse aí no chat, diga seu nome e em que cidade você está, porque isso me ajuda muito, isso me ensina muito, isso me motiva muito também, tá bom? Não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe teu like. A seguir, o nosso tema de hoje. A mente e o medo. Esse é o assunto que a gente vai tratar no dia de hoje, mas antes eu quero agradecer a Deus, ao meu Criador, aquele que me revela essa palavra, né? Agradecer a minha família e agradecer a você que está aí do outro lado, que respalda o ministério e que está usufruindo dos benefícios de colocar em prática o que a gente ensina aqui. O que a gente ensina aqui é para você usar hoje. Aqui eu não estou com nenhuma falácia falando de algo que vai ser num futuro, saberá Deus quando. Não. O que nós ensinamos aqui é para você colocar em prática hoje. E eu espero que hoje você compreenda por que você sente alguns medos e possa se livrar deles, né? Então, o medo, como já disse em outros temas por aí, às vezes é necessário, às vezes ele é exagerado, então a gente tem que identificar esse limite e controlá-lo. Pois muito bem, o medo é gerado por diversas situações, todas elas acontecidas à nossa volta, no exterior, em relação ao nosso espírito. Ou seja, o medo ele é disparado através de algo que eu tenha feito lá atrás e tenha falhado, e hoje eu tenho medo de repetir. O medo é, de repente, algo da minha infância, da minha formação de personalidade, né, do 1 aos 7 anos, houve alguma falha ali por parte dos meus pais, ou não sei, não proposital, mas de repente houve, e aí eu carrego um tipo de medo que hoje me afeta. Esse é um exemplo que eu estou te dando. O medo é uma situação que você passou, um assalto, ou um susto, ou um barulho de madrugada. Então o medo é disparado por diversos tipos de acontecimentos e situações. Você sabe que eu gosto muito de analogia e, na verdade, eu quero trazer tudo para uma orientação espiritual. Por quê? Porque aí entra um famoso personagem da nossa história e da nossa vida chamado a religião. Então, quando você tem determinados tipos de reações causadas por aqueles medos que eu já vos falei aqui, você procura ajuda e você de repente já foi a algum tipo de religião procurando ajuda, aí disseram que aquele pastor ali pode te ajudar, aquela irmã ali pode te ajudar, aquele chefe responsável por um terreiro de Umbanda pode te ajudar, aquele outro lá pode te ajudar, e entrou em cena a religião. O que a religião faz? A religião pega esse pacote todo que você está sentindo, esse medo aí que você está sentindo, e ela coloca isso aí nas costas de uma pessoa, um ser que não existe mais. E você sabe de quem estamos falando? É o diabo. Então a pessoa em desconhecimento começa a acreditar que esse ser tem poder sobre a sua vida. E a religião então começa a tratar e a manobrar todo mundo com relação a esse tipo de assunto. Então hoje eu quero compartilhar com você, te explicar tudo isso, espero que você compreenda, porque o tema é maravilhoso, o medo e a mente, é um dos melhores temas do nosso canal, né? E quero dizer a você, olha, se você tem medo, isso afeta você em muitas formas na tua vida, sim ou não? Olha, o medo traz timidez, o medo produz suspeitas, você começa a desconfiar de todo mundo.
o medo faz você se fechar, você fica introvertido, né? Não se manifesta, você tem medo. Então o medo afeta todas as áreas da tua vida, mas é preciso tratar isso, e uma porção de detalhezinhos que vamos tratar hoje. E nós vamos começar aqui com um verso bíblico para que você veja Romanos capítulo 8. 8? Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, ou seja, foi adotado. Adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A tua mente estava órfã até você ouvir a gente aqui. Quando você começou a ouvir, é como se tua mente tivesse sido resgatada e tua mente foi conduzida a um conhecimento. Isso produziu um espírito, porque esse mundo está cheio de atitudes, e isso significa espírito. Espírito de ódio, espírito de ciúme, espírito de inveja. Tudo isso são comportamentos, são espíritos. Então há um espírito de temor, que é o espírito de medo. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não receberam o espírito de escravidão, é assim que diz, ó, o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, não diz aleluia, é Abba, Pai. Então aqui você já entende que aleluia já é um outro espírito. Aleluia não seria bom para andar na tua boca, porque aleluia nasce de um espírito de temor. Né? Quando você ouve alguém dizer por aí aleluia, essa pessoa é uma pessoa que tem esses medos que nós estamos falando aqui. É antes da cruz, aleluia. Depois da cruz já é Abba, Pai. Né? A gente sempre comenta isso por causa dos visitantes e as pessoas que veem a gente pela internet, que são novos, né? E a gente precisa repetir, né? Agora, preste atenção nesse detalhe aqui. Diz aqui, olha, pois não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez. Ou seja, quer dizer que já houve uma vez, que de repente a pessoa já aqui de Roma, né? Já esteve em escravidão, aí foi libertado pela palavra, e depois outra vez. O que produz esse de novo, esse outra vez? Os mandamentos da lei de Deus, Moisés, o velho pacto, tudo isso produz em você um temor de você não estar cumprindo com Deus. E aí você fica sentindo que Deus vai te bater, vai te castigar, vai, sei lá, isso te dá medo. Queria te dizer que Deus não trabalha assim, Deus não é assim. Olha só, quando você está bem mal, que você pensa que não tem jeito, é aí quando ele mais te cobre, te protege, né? Porque não está vendo que foi ele quem fez isso. Foi ele que colocou você num corpo sujeito à lei do pecado. Então, ao contrário, Deus não te acusa, ele sofre quando você está caminhando mal. Mas a religião diz para você que Deus está te vigiando, que Deus vai pesar a mão e virar juízo contra você. Prepara-te, né? Tua casa vai ser visitada pelo diabo, por isso, por aquilo. Olha, os sacerdotes, padres, pastores, todas as religiões tratam com esse tipo de espírito. Eles estão aqui, ó, no outra vez, em temor. Mas você e eu não. Povo de reconciliados com Cristo. Você não tem que andar em temor. Mesmo quando você estiver fazendo coisas que não são devidas, você não deve estar em temor. Muito pelo contrário. Lá nos Profetas está escrito assim, vem cá, vamos bater um papo aqui. Olha só, quando um filho teu está falhando, se você o ama, você não dá um tapa nele assim, você chama ele, vem cá filho, vamos ali tomar um café, você quer comer alguma coisa e tal. E aí sentado você começa a conversar, o que acontece contigo, o que foi, o que você está fazendo, da onde surgiu isso e tal. E você vai, se controla, porque isso vai dar nisso, aquilo. É assim que você age com teu filho. E sabe o que diz aqui? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas a vocês. Você me entende? Então Deus não é assim como pinta o sistema religioso. E isso só aumenta o medo e a consequência que o medo gera no corpo de cada um.
Em toda a epístola, as cartas de Paulo, em Roma, foi onde ele mais falou sobre isso. Porque Deus já sabia que isso aqui ia chegar nos nossos países, né, através do catolicismo romano. Então Paulo já adverte para você não viver em temor, porque temor, medo, traz umas consequências muito grandes na tua vida. Você fica desconfiado, sabe, tá com medo, inseguro. Isso te afeta emocionalmente, taquicardia, esse medo, né? Medo, bum, bum, bum. Isso não se deixa dormir bem, não te deixa prosperar. Isso é um espírito. Quando a pessoa tem medo, é porque a pessoa pensa que tem espíritos voando, que penetram através, né, das paredes, assim. Eu vivia com medo. Quando eu era criancinha, né, como todo mundo, é normal, eu escutava uns barulhos de madrugada, assim como alguém arrastando chinelo. Tch, 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 tch. E me dava medo, eu me cobria a cabeça e tudo. E ai, caramba, e agora? Fechava os olhos, aquele medo, né? Aí, pouco a pouco, eu ia tirando assim... E aí via que não é nada disso, era o vento que estava batendo nas folhas das árvores, ou um vulto que você vê de madrugada. Isso é igual às nuvens que você olha e vê um animal, vê um desenho, né? Mas se a pessoa está em medo, em temor, e isso acontece de madrugada... Agora, se você sabe que o diabo foi destruído, que os demônios foram destruídos e que não há espíritos voando por aí, por onde querem, aí você para e pensa, né? Não, peraí, eu estou aqui não pode entrar nada, se tem um barulho na cozinha é porque de repente alguma louça escorregou, ficou mal colocada, né? E aí você vai se convencendo de que aquilo foi escorregando e caiu. Aí você vai lá, pega, conserta, pô, aqui não há nada. E aí você vai vencendo o medo, porque o medo é tremendo, entendeu? Agora, tem um grupo nessa terra, a esses aí deve dar medo, são os lobos, os filhos de perdição. Nessa terra aqui tem duas sementes, tá? Duas sementes, vamos dizer, uma de Caim, outra de Abel. Então Caim, como era mau, matou Abel, e Deus teve que criar um substituto para Abel, né? Porque é por aí que vem a descendência nossa, dos escolhidos, predestinados. Mas Caim também ficou de pé. Por isso, por aí na rua, dizem, fulano é pior do que Caim. Já escutou isso? Quando uma pessoa tem um espírito, um comportamento ruim, né? Então, tem pessoas que vêm da semente de Caim e essas pessoas nunca vão crer. Ainda que frequentem igreja, vão onde vão, não são salvos porque são só de semente animal. Aí você pergunta, Pedro Kelly, e quando eles morrem, vão para o inferno? Isso não existe porque eles não têm espírito. Isso é uma mentira que Roma colocou. Quando esses aí morrem, deixa eu te explicar, eles morrem como um cachorro, como um animal. Os cães não vão para o inferno, pois eles também não. Eles somente deixam de existir. Então, quando um homem ou uma mulher que vem dessa semente de Caim morre, né, a palavra diz, não há mais memória deles. Morreu, apodreceu, desapareceu. Não tem mais nada aí. Acabou. Agora, quando um de nós que vem da linhagem de Abel, ainda que tenha se comportado mal, acontecido o que tem acontecido, morreu imediatamente. Como veio do céu, regressa para lá. Sua cidadania está nos céus. Então, vamos ver aqui, em Romanos, capítulo 9, né, para dar veracidade ao que nós estamos falando, verso 21. Veja aí. E quando disser barro, massa, está falando do ventre de Eva, tá? Veja como diz aí. Olha aí. Mente iluminada, sem medo. E quando você for ler isso aqui, você vai dizer, eu recebo o que entendo. Diga comigo aí, ó, eu recebo inteligência e entendimento espiritual e entendo o que leio. Você não pode deixar a tua mente escapar. Presta atenção aqui. Você tem que estar junto comigo nesse momento. Se você é novo, se está há muito tempo ou não. Preste atenção. Vamos crer no que diz aqui, ó. Ou não tem poder o oleiro, Deus, né, sobre o barro, a carne, para fazer da mesma massa, ventre de Eva,
Um vaso para honra, um homem para honra, e outro para desonra? Pessoas distintas. E que direi se Deus, né, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os homens, os vasos de ira, preparados para se perderem, para a perdição? Que destruição! Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o diabo? Foi destruído. Pois quando um desses vasos que vem de Caim morre, fica destruído, não tem mais recordação dele. Para que também desse a conhecer, em outras versões, diz assim, para fazer notórias, que se notem as riquezas da sua glória, nos mostrou para com os vasos de quê? De misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em outras palavras, judeus e gentios, que são vasos de misericórdia, né? E esses vasos de misericórdia, eles não podem andar em temor. Agora, os vasos de ira pode andar de qualquer jeito, porque esse tipo de vaso pode fazer o que for, que não tem salvação. Os vasos de ira, presta atenção, os vasos de ira, eles andam sempre com medo. E aquele que tem medo é um hipócrita. Desculpa falar assim, né? Pretendo te mostrar ainda. O medo produz hipocrisia, produz falsidade, produz uma imagem de você que não é. Então, essas pessoas aqui no ministério, elas não ficam aqui, não cabem aqui. Porque, como eu explico aqui tão claro, eles dizem assim, ih, rapaz, eu sou um desses hipócritas, e ó. Eles não gostam disso, né? Mas lá no sistema, eles gostam. Por quê? Porque lá tem proibição. Não fume, não beba, não vá à praia. Deus aí, diabo, não sei o quê. Deus vai pesar a mão. Então eles funcionam sob medo, né? Porque eles pensam que Deus é assim. Eles não conhecem a Deus. Então, essas pessoas podem ir à igreja, podem participar da chamada igreja, né, mais linda de qualquer lugar do mundo. E não adianta. Veja só aqui o que diz Romanos, capítulo 9 e 11. Eu estou confessando que você é um entendido. Eu não sei quanto vale essa aula aqui que eu estou te dando. Se vale aí R$2.000, R$5.000, R$10.000, eu não sei. Você verá. 9:11 diz assim, Romanos capítulo 9, verso 11. Anote isso. Olha aí. Preste atenção, porque nesse verso aqui tem muita revelação. Olha o que diz. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, predestinação, permanecesse, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, quando Deus chama, olha só, ainda que você se comporte do jeito que se comportar, se você for um vaso de salvação, céu. Pode chegar lá coxo, manco, cego, sem dinheiro no bolso, de qualquer jeito, queimado, arranhado, lastimado, sofreu um acidente porque estava bebendo antes de dirigir, aí morreu, ou fumou tanto que teve câncer de pulmão. Perdão, mas o religioso ouve isso aqui e fala assim, ih, esse cara oferece aí licença para pecar. Por quê? Porque eles andam debaixo de medo. E quem anda no espírito de medo não entende o que nós estamos falando, ele fica trancado. Que tudo é, cuidado, é o diabo, perder a salvação. Ele vê condenação em tudo. Aquele que está livre, como eu estou, como você está, anda relaxado. E se o inferno existisse, você seria capaz até de dar uma voltinha por lá de vez em quando. Você está livre, você não tem medo de conversar com ninguém. Você não tem medo de conversar com uma pessoa espírita. Você não tem medo de conversar com ninguém porque você tem convicção daquilo que você crê. Você não tem medo. Por aí falam de inferno. Paulo nunca falou de inferno. Paulo fala que morreu, destruição. Mas ele nunca mencionou a palavra inferno. Isso foi falado, foi dito por Jesus de Nazaré. Porque a ciência naquele tempo não tinha aumentado. Então,
no depósito de lixo eram jogados os corpos daqueles que morriam, né? Condenados pela lei de Moisés. E então ali tinha fogo, gusano, ali jogavam coisas orgânicas. A pessoa era condenada pela lei de Moisés, morria, o corpo era jogado ali, não era sepultado. Então, isso era um depósito de lixo onde tem que ter fogo para poder, por causa de higiene, que já naquela época se cuidava. Então, aqueles que creem nessas coisas aí, nessas bobagens esse tempo todo, posso dizer, isso é uma estupidez. E para que hoje o inferno funcionando, se o diabo foi destruído, que era o chefe do inferno? Então agora o inferno ficou sem chefe, e como é que faz? Isso não cabe na cabeça de ninguém. É como se a capital do país não tivesse presidente. Cadê o presidente? Morreu, não tem mais não. E para que então a capital? Então, quando esse espírito de temor começa a sair da tua vida por causa do entendimento, você fica livre. Pode andar no escuro, pode tropeçar, aí você, porque você já andou tarde da noite passando por um lugar escuro, não tá a sensação que tem alguém atrás de você te seguindo? Claro, é normal, dá medo, mas se você tem essa convicção, a reação já é diferente, isso já não te maltrata tanto. Isso é porque você é um desses escolhidos. Então você não tem que ter temor por nada. O tema de hoje é a mente e o medo. Porque isso tudo aí é produzido na tua mente, com aquilo que teus olhos veem, teus ouvidos ouvem por aí. Entendeu? Então você tem que controlar isso. Vamos aqui a 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? O espírito de medo que os vasos de ira possuem. E você não é um vaso de ira. Ou será que eu estou falando para vaso de ira? Claro que não. E se tiver, não dá nem para saber, né? Porque isso não interessa. Né? Você não tem aqui sou o vaso de ira, ou sou o vaso de misericórdia. Não. Isso não se vê. Por isso é que eu trato todo mundo como vaso de misericórdia. Ainda que talvez alguns de nós nos comportemos mal às vezes. Tem coisas que são difíceis de dizer, mas tem gente na história que se comportou mal e pode ser que seja vaso de misericórdia. Políticos, militares, pessoas comuns, ladrões, vivem em temor e por isso matam. Escolhidos que mataram cristãos e eram de Deus. Paulo é um exemplo disso. Participou da morte de Estevão, que é conhecido como o primeiro mártir da igreja, e Paulo estava aí. Entendeu? Então você tem que ter segurança. A gente vê tanta coisa acontecendo. Adultos batendo em crianças, homens batendo em mulheres. Um homem seguro não bate numa criança e muito menos numa mulher. Se alguém faz isso, espírito de medo, porque o medo afeta. Ele tem medo de não conseguir outra, ele tem medo de ser traído, ele não se garante, ele não tem segurança, entendeu? E aí entra na religião, a religião ainda coloca um diabo. Acredita no inferno. E isso começa a produzir, aqui eu anotei umas coisas aqui, diabo, pecado, inferno. Aí vem as acusações. Você se batizou? Não. Fez a primeira comunhão? Não. Diabo.com. É melhor você pegar teu neto, teu filho, batizar, porque senão fica perdido aí nos ares, como eles chamam de limbo, né? Limbo, catolicamente falando. Que é o limbo? É um nada. Imagina uma coisa dessa. Aí outros dizem, não, porque Cristo vem, vamos estar preparados. Que preparado, que nada, que Cristo vem, que nada. Se você já está preparado, Cristo já mora em você, você tem que estar olhando para cima, esperando aquilo que já aconteceu. Cristo em vós. Isso aí você já tem aí, como se tivessem colocado em você um chip. Sabe quando você pega um telefone e ele não funciona? Você bota um chip e ele conecta. Esse é o espírito. Tem gente que tem medo de ficar doente, aí acaba ficando doente. Tem gente que tem medo de morrer, acaba morrendo. Tem gente que tem medo de ser assaltado, acaba sendo assaltado. Agora, eu conheço gente que comprou celular velho
esperando ser assaltado. Aonde é que cabe isso na cabeça de alguém, abençoado? Agora tem um tipo de gente na Terra que não tem medo de nada. Sabe quem são? Os loucos. Por isso é que o apóstolo Paulo fala assim, salvando os crentes pela loucura da pregação. Então, a pregação do apóstolo Paulo, a revelação da graça de Deus, é loucura. E isso te salva. De quê? Das coisas que o sistema religioso diz que são as corretas e que na verdade não são. Entendeu? Então, vamos ver se eu encontro aqui um verso que eu estava pensando esses dias. Está em Jó. Eu penso que é o 3, 25 e 26. Olha só o que Jó já dizia. Porque o que eu mais temia me aconteceu, e o que eu receava me chegou. Agora eu vou ler nessa versão. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca tive descanso, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O medo e o temor são como um ímã numa caixa de clips de metal. Entendeu? As pessoas estão sempre assustadas, estão me vigiando, cuidado. E essa comida vai fazer mal, cuidado com o que você come, isso aí vai intoxicar, e que está bebendo, e não sei o quê. Então, isso começa a atrair, porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Isso é um espírito de temor, e te faz andar em escravidão e se submeter facilmente a ela. A escravidão. Agora, uma pessoa que tem um espírito positivo, o que atrai? Boas amizades, prosperidade, você desfruta do dia, anda em paz, a comida, a bebida, mas se tem um espírito negativo, o primeiro que afeta é a tua confissão. E é aí que a pessoa se destrói. O medo atrai problemas, porque é o que ela vai falar. Amizades ruins, essas pessoas problemáticas se aproximam e agora quem anda positivo identifica, né? São dois espíritos diferentes e aquele que está em medo não gosta daquele que está em espírito positivo, porque uma pessoa positiva está sempre tranquila, tal, e uma pessoa negativa precisa de gente se queixando o tempo todo, porque só sabe falar isso, que o governo, que a carne, que a fila do osso, que tá me entendendo? A mente e o medo. Agora, o medo pode te tornar um hipócrita, sendo você uma boa pessoa. Pode te enganar, o medo pode te lastimar, faz você cometer erros, e depois você se arrepende, e aí chega à conclusão, puxa vida, não era essa a minha intenção, eu não queria maltratar ninguém, eu não queria mentir, eu não queria ferir, mas agora já fez. Então, tem aqui um exemplo de alguém que andava com medo, para que você associe, analise, esquadrinhe e se afaste de gente assim. Entendeu? Se afaste de gente assim. Eu estou falando aqui do primeiro Papa, né? Católico, romano, capítulo 2 de Gálatas. Preste atenção. Talvez você nunca tenha visto isso. Verso 11. O apóstolo Paulo aqui, nesse contexto, identifica que Pedro era medroso. Olha o que diz. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu cara a cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, porque tinha medo daqueles que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia ou dissimulação. Então aqui nós estamos vendo uma pessoa famosa que era medrosa e hipócrita, então é a pessoa que anda em medo. Pode ser uma pessoa boa,
pode ter feito milagres, pode ter andado sobre as águas, mas o medo faz a pessoa trair. Uma pessoa com medo, você confia a ela um objeto valioso, um dinheiro e tal, e ele começa, vai me mandar embora, vai me tirar isso, então ele começa a te roubar, porque está com medo de ser mandado embora, de perder o teu contato. E isso faz com que uma empresa se destrua, uma amizade se destrua, uma relação familiar se destrua. Uma pessoa com medo trai um irmão. Pedro tinha medo aos próprios da sua organização. Ele era o chefe disso aqui, da circuncisão dos judeus. Mas como ele tinha medo, quem tem medo se comporta aqui de um jeito e ali de outro jeito. Se você encontrar Pedro Kelly na rua, você vai encontrar com o mesmo tom de voz, com as mesmas brincadeiras, com a mesma honestidade, com as mesmas falhas e com as mesmas virtudes. Entendeu? Então, tem pessoas que, por medo, você de repente não faria um favor para nenhum familiar teu e de repente você facilitou aquela pessoa e aquela pessoa te traiu e se converteu no teu inimigo. Entendeu? Eu falei no início, talvez você se encontre em momentos dessa ministração e talvez esse seja um desses, você já tenha passado por isso. Alguém que te traiu porque tinha medo e era inseguro ou insegura. Ai, será que ele está me traindo? Eu vou trair primeiro. Entendeu? Medo, desconfiado. Ai, está demorando. Não é capaz de pensar um engarrafamento, uma coisa de última hora. Pensa logo no lado negativo. E é por isso que uma pessoa vai e mata. Bate. Entendeu? Então, tem diferença até nisso. Na morte, né, de alguém. Porque, por exemplo, tem pessoas que de repente estão discutindo com alguém e matam sem querer, sem intenção de matar aquela pessoa. E vai pegar um certo tempo de condenação. E tem outros que de repente planejaram, compraram a arma, escoltaram, fizeram inteligência, que hora sai, que hora chega, qual é o trajeto, planejou. Aí esse vai pegar a pena máxima. Então tem atenuantes de acordo com as atitudes, mas o medo, que é o que eu quero bater bem nesse tema de hoje, para que você aprenda a controlá-lo. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de senti-lo, porque enquanto você estiver vestido por um corpo humano, o medo faz parte do teu ser, do meu ser. Agora, o que está escrito aqui na Palavra da Graça faz parte do meu ser no Espírito. Então eu tenho que combater o medo com a informação. E com essa informação eu vou combatendo quando o medo queira se levantar. Eu não preciso procurar o medo para combatê-lo. Eu preciso só esperar que ele tente se levantar. E quando ele tentar se levantar, eu aplico as armas da nossa milícia, que não são carnais. São poderosas em Deus porque são espirituais. E as armas que você utiliza para combater o medo são as informações do Evangelho da Graça. Medo de ficar pobre. Medo de que o governo vai tirar a sua pensão. Medo de que as coisas no supermercado vão ficar tão caras que eu não poderei comprá-las. Medo de que vai cair uma chuva tão grande que eu vou me molhar e vou derreter feito açúcar. Medo de que está fazendo tanto calor que eu vou derreter como manteiga. Tem muito medo. Um celular para que o ladrão roube. Isso é medo. Uma pessoa assim, ela pensa que ela é inteligente, porque o medo engana. O medo faz a pessoa pensar, né, que ela é mais astuta do que a maioria. E ela é mais boba, porque ela está fazendo aquilo por medo. Quando ela tinha que se revestir de outro espírito, não, a mim não me vai passar nada, eu estou aqui, ó, cobertura, agindo na minha vida, eu não estou sozinho, estou tranquilo. E se porventura acontece alguma coisa na minha vida que eu não plantei para passar, aí tem um propósito de Deus. É fácil identificar. Está passando uma situação difícil? Analise. Foi você que procurou? E foi. Então chupa. Não tem outro jeito.
Ah, tá passando situação difícil? Tô. Foi você que procurou? Poxa, não, eu não plantei para isso. Tenha paciência e aguarde, porque aí tem um grande propósito de Deus. Tá me entendendo? Então, o medo, quando eu disse no início que o medo afeta a prosperidade das pessoas, o medo impede a pessoa de crer naquilo que está escrito. Então, o medo afeta a prosperidade quando não permite ou impede a pessoa plantar. Porque você sabe o que está escrito. Você entendeu, você já ouviu várias vezes e vai continuar ouvindo aqui, porque eu estou aqui para te incentivar a prosperar. Então você sabe que em 2 Coríntios 9,6 diz que aquele que planta muito, abundantemente colherá. Em 2 Coríntios 9,10, Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia. Então você sabe, bom, se eu quero semente e Deus dá semente a quem semeia, eu devo semear. Você sabe já disso. 1 Coríntios 16,2, no primeiro dia da semana, parte segundo a sua prosperidade e entregue. Gálatas capítulo 6, compartilhe de todos os teus bens com aquele que te instrui, que te ensina, que nesse caso aqui, Pedro Kelly, reconciliados com Cristo, sou eu, Pedro Kelly. Você já sabe disso, mas tem pessoas que dão renda solta ao medo, né? Não, se eu semear vai me faltar. Não, é a primeira coisa que o medo faz agindo através da carne da pessoa. Não, eu tenho isso aqui. Não, a pessoa sabe que deve separar primeiro a semente do ministério. Mas tem pessoas que têm dificuldade com isso. E eu entendo, porque elas têm medo. Então aqui eu estou fazendo um chamado a você vencer o medo e experimentar essa prova para você ver que 2 Coríntios 9,6 vai acontecer na tua vida. Você vai semear abundantemente e vai colher abundantemente. Assim, eu não quero dizer nomes, nem posso dizer e nem vou dizer. Mas tem pessoas aqui no Ministério Reconciliados com Cristo que semeiam abundantemente. Por quê? Aprenderam a dominar esse medo. E aí, as reportagens que me chegam aqui pelo WhatsApp destas pessoas dos benefícios que estão acontecendo em suas vidas quando elas começaram a ser honestas com a semente. Porque a honestidade com a semente não é em relação a Pedro Kelly, é você e a sua cobertura na sua vida. Entendeu? Eu não me meto aí porque eu nem sei disso. Eu sei da minha. Entendeu? Então o medo é uma coisa muito perigosa, porque o medo impede você reinar em vida. Onde é que age o medo? Na tua mente, nos teus pensamentos. O medo age através da mente carnal e toma conta das tuas decisões humanas. Você deve combater o medo com a mente espiritual, com as informações do Evangelho da Graça sendo colocadas em prática. Era isso que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha desfrutado e espero que você ponha em prática e declare e confesso que você me escreve e me conta os benefícios que começaram na tua vida a partir do momento que você começou a semear aqui em Reconciliados com Cristo. Quando eu falo semear em Reconciliados com Cristo, é semear nas contas que eu estou te mostrando agora. Se você está semeando em outro lugar, em outra referência, você não está semeando em Reconciliado com Cristo, você está semeando em outro local. A menos que tenha o meu nome, pedrokelly@hotmail.com. Esse é um dos Pix que eu tenho. Agora vai aparecer na tua tela o código Pix da Caixa Econômica Federal, Ministério Reconciliados com Cristo. E o de baixo, o e-mail, é o código Pix do Banco Itaú, a conta no nome de Pedro Kelly Carneiro. Eu te convido a semear agora, né, e começar hoje vencendo o medo que às vezes se apodera da sua mente. Declaro você reinando em vida, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, aqui embaixo tem uma mãozinha aí, dê um like aí na mãozinha e me ajude a fazer essa palavra correr, tá bom? Até terça-feira, todo dia tem vídeo, né? Mas vamos falar, terça-feira às 20h30, com outro tema interessante, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida.
Tchau, abençoados. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.